Olá galera, sou Eric Barbeiro, sou professor de artes marciais e de educação física. Também sou pós-graduado em treinamento esportivo pela Unifesp e também em preparação física para lutadores. Estou aqui para falar para vocês sobre um assunto tanto controverso. Treinar corrida é importante para a preparação física do lutador? E aí, o que vocês acham? Antes de iniciarmos, gostaria de pedir para vocês se inscreverem em nosso canal e dar um like no vídeo. Semanalmente, vamos colocando conteúdos para vocês, tá bom? Golpes, dentre outras coisas. Ok, galera? Conto com vocês. Segundo lugar, se o seu preparador físico, seu professor, seu mestre, seu colega de treino tá te passando corrida como forma de preparação para você melhorar o seu gás na luta, como a gente costuma dizer popularmente, acho que você precisa mandar esse vídeo para ele. De repente vai auxiliá-lo ou pelo menos ajudar ele a rever alguns conceitos que eu acho que são importantes. Eu não sou o dono da verdade, mas estou aqui me baseando em experiência e em embasamento científico para passar para vocês, tá bom? Observem o seguinte, primeiramente é importante a gente entender a principal diferença entre a corrida e a luta. Então, ó, primeira coisa, a corrida ela é uma atividade cíclica, tá? Ela é uma atividade que ela tem uma constância, ok? Enquanto a luta, ela é uma atividade acíclica, é uma atividade intermitente. O que quer dizer isso? Que eu vou acelerar, vou diminuir o ritmo da luta e assim vai. Não existe um ritmo constante na luta. Ela não começa devagar e vai acelerando ou começa forte e vai diminuindo. Vai depender de mim, vai depender do meu adversário. Então, ou seja, o ritmo durante o próprio combate, ele aumenta e diminui constantemente e sem um tempo previsto para isso, tá? Traduzindo de uma forma bem simples, é o seguinte, a frequência cardíaca na hora da corrida, ela trabalha de forma regular, ela vai aumentando conforme o seu grau de esforço aumenta. Você começa a cansar, você exige um pouquinho mais do coração, ou às vezes você aumenta um pouquinho a velocidade, só que você não fica aumentando e diminuindo a frequência cardíaca. Se houver isso, é muito pouco, num período que você teve que recuperar, se for uma corrida muito longa, tá? Enquanto na luta, acontece de uma forma totalmente diferente. Você está lutando, sua frequência está baixa, por exemplo, aí você acelera para atacar o cara, a frequência sobe, se segura, a frequência baixa um pouquinho, você explode de novo, você se defende, cada hora seu coração trabalhando de uma forma. Então, há uma variação muito grande. E uma outra coisa que é importante, quando eu estou falando para vocês em corrida, não é em tiro, tá? De 100 metros, de 50 metros, estou falando em corrida 2, 3, 5, 10, 20 quilômetros. A corrida, ela depende muito da sua respiração, depende muito do seu oxigênio. E a luta, ela depende muito da potência muscular. Não adianta só você ter a sua resistência aeróbica boa na hora da luta, o seu coração trabalha numa frequência ali regular, só que na hora que precisa explodir, a sua perna fadiga, o seu braço fadiga, você não consegue bater com muita potência. Sendo que o objetivo da luta sempre é nocautear, ou no caso da luta agarrada, finalizar o cara, ou no caso do wrestling ou do judô, de causar o ippon, de dar o golpe, né, perfeito para que acabe a luta antes do tempo, né? Então, acho que só de falar dessas coisas, a questão de usar o oxigênio como principal fonte de energia e a outra usar a potência muscular, no caso das lutas, acho que a gente já começa a perceber que há muita diferença aí. Eric, mas os tailandeses, eles correm 10 km antes do treino. Então, primeiro que a gente não tem que pensar em cultura, né? Quando a gente está tratando disso, a gente está falando algo muito além de cultura, tá? Mas não tem que colocar cultura no meio. O tailandês, eles competem geralmente com outros tailandeses que também treinam corrida. Então, tá todo mundo treinando igual, independente se está certo ou se está errado. E como eu falo, tailandês também não é referência em preparação física, né? Mas enfim. E outra coisa, a maioria dos tailandeses são lutadores leves, então dificilmente você vai ver um nocaute. Então, usa potência muscular? Usa. Mas o que eu tô falando para vocês é o seguinte, o tailandês, você não vê tailandês peso pesado, onde você vê a diferença de potência muscular fazer muito, dar muito efeito. Então, acho que isso também é uma variável que a gente deve considerar. E não estou querendo dizer que o lutador leve tem que treinar a corrida, tá? Estou usando o exemplo dos tailandeses. Se a gente transferir aqui para o Brasil, só para tentar ficar mais claro para vocês,
Enquanto nos outros países do mundo todo mundo vai lá, o atleta de futebol treina todo certinho, aqui a gente já sabe de vários jogadores que véspera de Copa do Mundo estavam pulando muro de hotel para ir para balada. Não dormia direito, consumia bebida alcoólica e tudo mais, e mesmo assim no outro dia rendia. Por quê? Porque a seleção para chegar lá é muito grande, então o cara é muito fora da curva. Mesma coisa aqui na Tailândia, a seleção para chegar lá no topo do Muay Thai é muito grande, porque é muita gente. São milhões e milhões querendo lutar numa categoria de peso leve, por exemplo. São milhões de jogadores aqui, de garotos, querendo ser jogador da seleção brasileira. Então, quando o cara chega lá na frente, ele está muito acima. E aí você tem questão de fenômeno cultural. E aí quer dizer, então, que se eu beber ou se eu ir pra balada no dia anterior, eu vou jogar bola bem? Então, será que eu vou jogar futebol bem? Será que os outros países do mundo iam conseguir fazer isso? Tem que levar isso daí em questão, né? Quando eu digo para vocês a questão cultural, tá? Agora, o que eu sempre uso como base, tá? Até para tentar explicar para as pessoas. Eu uso um princípio que no treinamento esportivo a gente chama de princípio da especificidade. Quanto mais específico, quanto mais direto você for dentro daquilo do seu objetivo, é melhor para você. Ou seja, qual que é a melhor forma do corredor melhorar a resistência dele para a corrida, o gás dele para a corrida? É correndo. Qual a melhor forma do lutador melhorar o gás dele para lutar? É lutando, gente. É treinando luta. Não tem muito segredo, tá? Não adianta você tentar fazer uma coisa querendo cobrir a outra. Pô, Eric, mas eu preciso emagrecer, tal, não sei o que, não sei o que. Tem um negócio que vocês já devem ter ouvido falar alguma vez na vida de vocês que chama-se dieta. Essa é a melhor forma que tem para emagrecer. Ah, mas corrida vai ajudar? Lógico que vai ajudar. Só que será que se você fizer uma dieta e esse tempo que você ia gastar de 1 hora correndo, você gastar com 1 hora lutando, você também não vai ter uma queima calórica e ainda vai estar trabalhando a especificidade? Tem que pensar em tudo isso. Que eu tenho que pensar, pô, na hora da corrida, ela pode ainda acabar sendo contraproducente para minha luta. Por quê? Porque eu fiquei lá todo dia 1 hora correndo até para perder peso. Aquilo causou uma fadiga na minha panturrilha por conta do longo período de esforço, E aí, quando causou a fadiga na minha panturrilha ou na minha coxa, isso atrapalha a minha explosão muscular, porque eu preciso de força vezes velocidade para ter a potência. E aí, como está fadigado, minha fibra se torna ainda mais lenta. Então, ao invés de ajudar o meu treino, acaba sendo contraproducente, acaba atrapalhando. Então, se eu estou fazendo o contrário, ao invés de fazer isso, eu estou treinando o tempo todo luta, estou fazendo com que meu corpo fique condicionado, meu cérebro entenda que o meu músculo precisa de uma contração muito rápida para ele poder explodir com muita força. E o tempo todo eu estou trabalhando em cima da especificidade. E mesmo assim, quando você pensa em artes marciais, não dá para você pensar num tipo de especificidade só. Por quê? Porque tem o lutador de boxe, que ele vai usar movimentação de pernas e principalmente membros superiores. Você tem um lutador de taekwondo que vai usar movimentação de perna e principalmente membros inferiores, na qual o lutador de taekwondo de hoje em dia ele precisa de muita resistência de velocidade. O lutador de boxe, o lutador de kickboxing, o lutador de muay thai, ele precisa de muita resistência de força explosiva. O lutador de MMA, resistência de força explosiva. O lutador de judô, de wrestling, de jiu-jitsu, ele precisa de força explosiva, precisa de muita resistência de força isométrica, que é força na qual eu não faço movimento, eu fico ali segurando, a hora que eu agarro, usa isso o tempo todo. Então, dentro da própria arte marcial, existe a especificidade para a arte marcial e que eu tenho que treinar também na minha preparação. Então é a mesma coisa que eu pegar um saco de pancada e dar para um lutador de jiu-jitsu ficar batendo e falar, você está treinando para melhorar, você está treinando luta, para melhorar você no seu jiu-jitsu. Vai melhorar? Não vai. Ele está batendo o golpe para frente, empurrando, um golpe que ele nem usa, que é soco, que às vezes não vai nem saber fazer direito, para depois lutar com uma pessoa que ele tem que ficar agarrando. Então eu vou fazer na musculação, eu vou lá e começo a fazer muito supino para ficar muito forte. Pô, estou fazendo com, 100 quilos cada lado no supino. Para treinar jiu-jitsu, ou principalmente para treinar judô, wrestling. E aí quando você vai lutar, que você precisa fazer é agarrar o cara e puxar para você. Ou seja, totalmente oposto do movimento do supino. Será que não era melhor eu priorizar na puxada? Então tudo isso tem a ver com a especificidade. Por isso que eu falo para vocês. Então, gente,
Por que eu tô falando isso pra vocês? Um exemplo disso é quando a gente dá luta, vai treinar uma outra modalidade que é inespecífica pra gente. Por exemplo, a pessoa treina luta em pé, é um striker. Ele vai treinar luta de solo a primeira vez, principalmente quando acontece isso, do striker ele treinar uma luta agarrada. Ele passa mal no treino, abaixa a pressão e tudo mais. No começo ele começa a explodir, daqui a pouco ele cansa. Primeiro que ele não está acostumado com todo aquele tempo de treino. Segundo que ele não está acostumado com a isometria, aquela força contínua. E chega uma hora ele gasta aquilo muito rápido e ele não tem condição física para aquilo. Pô, ele é lutador e mesmo assim ele não tem gás para lutar. Você pega um lutador de luta agarrada, um grappler, ele vai fazer uma luta em pé e ele não está acostumado com aquela explosão o tempo todo. Ele está acostumado às vezes com o movimento ser ali um pouco mais lento, com um pouco mais de isometria. Ele começa a movimentação rápida, ele dá 3, 4, 5, 10 golpes, daqui a pouco ele começa a cansar. Por quê? Porque ele também não tem o preparo para luta agarrada. Então vê como é tudo muito específico. Então, que eu penso, galera? E a relação então entre a luta e a corrida, na minha forma de enxergar, não tem muito a ver, tá? Não quer dizer que, pô, mas eu gosto de corrida, eu quero fazer. Eu não tô falando se você gosta, mesmo assim você não pode fazer. O que eu tô falando é você tem que repensar se isso realmente vai servir para você como base, né? Se a gente pensar, uma palavra que eu falei 500 vezes já nesse vídeo, especificidade, você está perdendo tempo correndo para você querer lutar, para você querer fazer uma força explosiva. Sem contar que a gente fica muito assim usando essa palavra resistência. Gente, resistência é uma palavra muito vaga. Por quê? Porque você tem resistência de um monte de coisa. Então, para a corrida, você tem uma resistência aeróbica. Além da resistência psicológica, se o cara for um maratonista. Para a luta, depende da luta, você tem uma resistência de força explosiva. Para o taekwondo hoje, como eu disse, é muito mais resistência de velocidade. Para o jiu-jitsu, uma resistência de força isométrica e de mista com força explosiva. Então, acho que é muito vago a gente pensar simplesmente em eu preciso ganhar resistência. Você tem até que saber que tipo de resistência você precisa ganhar, tá bom? E aí, só para ilustrar para vocês, eu tive uma professora na pós-graduação que ela fez preparação física de um atleta do UFC, um atleta conhecido, na qual não posso falar o nome aqui. E aí a gente estava conversando sobre isso, ela falou que quando começou a fazer o preparo com ele falou assim, ela começou a fazer o preparo dele, falou, pô, procuraram, falou, não sei o que acontece, porque, pô, eu vou lutar, e aí eu canso na hora da luta, começa a luta, eu morro no gás, essa última vez aí eu tava todo dia indo correr, eu corria 40 minutos, nadava 40 minutos e pedalava 40 minutos, e chegou na hora da luta eu morri. Ela falou, então, exatamente por isso, né? Você nadou, você pedalou e você correu. E a luta? A luta eu treinava também e tal, mas todo dia eu fazia esses 3. Ela falou, então, você estava condicionado para ser um triatleta, não para você ser um lutador. Ou seja, na hora que precisou mesmo da força explosiva e a frequência cardíaca dele começou a ter essa variação, ele não tinha gás para isso, porque ele estava treinando pouco luta e muito mais outras coisas. Então ele ficou condicionado para correr, para andar de bicicleta e para nadar. E ele achou que ele estava bem por isso para lutar. Mas não foi o que aconteceu o contrário. É lógico que tem gente que tem um efeito placebo também. Tem aquela pessoa que corre e que acha que por conta disso ela vai ter mais gás, na hora ela confia tanto que a cabeça dela ajuda. Mas a parte prática mesmo ajudar, galera, não ajuda muito não. Então acho que é legal a gente começar a olhar com outros olhos, tentar profissionalizar mais o nosso treino, né? Para quem está começando aí, dá aula há pouco tempo, né? Ou mesmo quem já dá aula há muito tempo, de repente, né, de vez em quando, ir dar uma estudada, ir dar uma pesquisada, viu? E outra, toma cuidado com esse modismo de internet, né? Do mesmo jeito que vocês estão vendo o vídeo meu aqui, tem milhares e milhares de materiais aí, só que tem muita coisa errada, né? Eu disse, você olha, vê o cara fazendo um tipo de preparação e você fala, é isso que eu vou fazer. Tá fazendo um funcional X lá, é isso que eu vou fazer. E de repente aquilo não tá sendo producente para o que você precisa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, galera. E para finalizar, não esqueçam de uma frase que eu vou falar para vocês. Você quer melhorar na corrida? Corre. Agora, se você quer melhorar na luta, meu amigo, luta, tá bom? Porrada. Obrigado, galera. Mande no comentário aí, nos comentários, sugestão
para um próximo vídeo que vocês queiram que eu esteja trocando um pouquinho de informação com vocês, tá bom? Valeu!